O cheiro doce de açúcar e baunilha enchia o pequeno ambiente da confeitaria. Era fim de tarde, e a chuva fina batia na vitrine embaçada. Marina entrou apressada, com o guarda-chuva quebrado nas mãos e o olhar perdido. O avental do confeiteiro estava sujo de farinha, e ele sorriu ao reconhecê-la, mas o sorriso logo se desfez quando ela, com a voz embargada, disse: Eu preciso cancelar o bolo de aniversário do meu filho. O homem hesitou, limpando as mãos no avental. Já estava quase tudo pronto, o bolo com o nome Léo desenhado em glacê azul. Marina evitava olhar para ele. Tentava parecer firme, mas seus olhos denunciavam cansaço e culpa. No canto, sentado sozinho tomando café, Caio Vasconcelos observava a cena. Ninguém o reconheceu. O terno simples escondia quem ele realmente era e um dos empresários mais discretos e poderosos da cidade. Algo naquela mulher mexeu com ele de um jeito estranho. Não era pena, era lembrança. Uma ferida antiga, aberta de novo. Marina pediu desculpas várias vezes, explicando que o pagamento não seria possível por enquanto. O confeiteiro, gentil, aceitou, dizendo que podia deixar para depois. Mas ela insistiu. Queria cancelar tudo. Ao sair, apertou o casaco contra o corpo, como se tentasse se proteger do mundo. Caio ficou olhando pela janela enquanto ela se afastava pela rua molhada. A silhueta dela se perdia entre os guarda-chuvas. Um pensamento lhe atravessou a mente, o rosto dela era parecido com o de alguém que ele amara e perderá para sempre. Ele terminou o café, deixou algumas notas na mesa e se levantou lentamente. Do lado de fora, o vento frio soprou forte. Marina virou a esquina sem perceber que um carro escuro começou a segui-la à distância. Dentro dele, Caio dirigia em silêncio e sem saber exatamente por quê, apenas sentindo que aquela mulher e aquele menino tinham acabado de mudar o rumo da sua vida. A chuva da noite anterior deixará poças nas ruas esburacadas da periferia. O carro de Caio parou discretamente em frente a um prédio antigo, de paredes descascadas e portão enferrujado. Ele observava o terceiro andar, onde uma janela permanecia entreaberta. Lá dentro, Marina pendurava roupas no varal improvisado da sacada, e o menino, Léo, brincava com 2 balões murchos, tentando fazê-los voar. A risada dele era breve, quase forçada, como se o riso tentasse esconder algo. Marina olhava em silêncio, com uma mistura de amor e culpa. Caio percebeu o olhar dela e sentiu o coração apertar. Era o mesmo olhar que ele vira no espelho por anos, o olhar de quem perdeu o que mais amava e não conseguiu perdoar a si mesmo. Ele fechou os olhos por um instante, e o passado veio como um golpe, o carro desgovernado, o grito da esposa, o silêncio do hospital. O pequeno Lucas, seu filho, e nunca mais voltará. Desde então, Caio se escondera atrás de negócios, cifras e muros altos. Mas agora, ao ver aquele menino com balões velhos e uma mãe tentando disfarçar o desespero, algo dentro dele se moveu. Um impulso de compaixão o dominou, mas junto veio o medo. Ele sabia que qualquer envolvimento poderia reabrir feridas que jamais cicatrizaram. Tentou se convencer de que deveria apenas ir embora, esquecer aquilo. No entanto, a imagem de Marina e Léo o acompanhou durante toda a noite. Na manhã seguinte, voltou à mesma confeitaria. O confeiteiro o reconheceu vagamente, surpreso com o pedido. Caio, sem revelar nada, apontou para o catálogo e disse calmamente: Quero um bolo igual ao que foi cancelado ontem. Mesmo nome. Mesmo desenho. O confeiteiro escreveu Léo no pedido, e Caio apenas observou, em silêncio. Era o começo de algo que ele não compreendia e mais que já não podia impedir. No final da tarde, Marina voltava do trabalho com o filho pela mão quando encontrou uma caixa decorada na porta do apartamento.
Era o bolo. O mesmo que ela havia cancelado. O nome Léo estava ali, escrito em glacê azul, exatamente como ela havia pedido dias antes. Por um instante, ela pensou que fosse uma brincadeira de mau gosto. Olhou em volta, e o corredor estava vazio, o vento balançava as cortinas rasgadas da janela. Um bilhete curto vinha junto, para Léo, com carinho. Sem a assinatura. Mamãe! Gritou Léo, os olhos brilhando, e eu sabia. O anjo ouviu meu pedido. Marina engoliu em seco. Não teve coragem de tirar o sorriso do filho. Ele correu até a cozinha e colocou as velas antigas que guardava numa gaveta. O pequeno apartamento se encheu de uma alegria improvisada, frágil, mas sincera. Marina cantou com ele, a voz embargada, tentando esconder o medo que crescia dentro de si. Mais tarde, quando Léo dormiu, ela ficou olhando o bolo já cortado sobre a mesa. Quem teria feito aquilo? O confeiteiro não a conhecia tão bem. Um engano? Um vizinho? Ou alguém do passado? O pensamento a inquietou. Decidida, vestiu o casaco e saiu rumo à confeitaria. Do outro lado da rua, dentro de um carro estacionado, Caio observava. O reflexo da vitrine iluminava seu rosto pensativo. Ele a viu entrar, conversar com o confeiteiro, gesticular confusa. A cada movimento dela, o arrependimento e a ternura se misturavam dentro dele. Mas Caio não percebeu que também era observado. Do carro estacionado alguns metros atrás, uma mulher tirava fotos discretas. Beatriz, sua assistente, o seguia havia dias. Algo estava errado, e o chefe reservado e frio de repente passará a agir como um homem que guarda um segredo perigoso. E ela queria descobrir qual era. Beatriz sempre soubera que Caio guardava um passado sombrio, mas nunca imaginara a profundidade da dor que ele escondia. Nos últimos dias, os gestos dele haviam mudado, e faltava reuniões, passava horas dirigindo sem destino, parecia ausente até mesmo durante as conversas de negócios. Movida pela curiosidade e por um certo instinto de proteção, ela começou a investigar discretamente. Na empresa, pediu acesso aos antigos registros pessoais dele. Poucos sabiam, mas Beatriz tinha sido sua secretária de confiança por quase 10 anos. Foi assim que encontrou uma pasta esquecida no arquivo digital, recortes de jornais, um boletim de ocorrência, e uma foto rasgada de uma mulher sorridente com uma criança nos braços. Helena Vasconcelos e Lucas, mortos em colisão no quilômetros 42. A data, 5 anos atrás. Beatriz leu e releu a notícia, o coração apertando. O relatório policial era claro, e Caio dirigia o carro. Velocidade acima do limite. Chuva forte. Negligência. Naquela noite, esperou por ele no escritório. Quando Caio entrou, cansado e de semblante pesado, ela não conseguiu disfarçar a emoção. Você está revivendo tudo, Caio, e disse em voz baixa. Essa mulher, Marina, e esse menino, e você está tentando substituir o que perdeu. Ele ficou imóvel, o olhar fixo na janela. Depois, respirou fundo. Eu não consigo evitar, Beatriz. Quando vi aquele garoto, e foi como se meu filho tivesse voltado por um instante. Eu só quero ajudá-los. Nada mais. Beatriz se aproximou, séria. Ajudar ou se punir? Você sabe onde isso pode te levar. Caio virou o rosto, visivelmente abalado. O silêncio durou longos segundos antes que ele respondesse. Mesmo que doa, eu não vou me afastar. Mas, enquanto ele pronunciava essas palavras, o telefone de Beatriz vibrou. Uma notificação anônima apareceu na tela. Você não sabe quem realmente é Marina.
O ar pareceu pesar entre eles. Algo, ou alguém, começava a mover as peças de um jogo muito mais perigoso do que Caio imaginava. Nas semanas seguintes, a vida de Marina começou a mudar em pequenos detalhes quase imperceptíveis. Quando abriu a geladeira vazia, encontrou leite e frutas novas que não lembrava de ter comprado. A conta de luz, que ela jurava estar atrasada, apareceu misteriosamente quitada. Na porta, às vezes, havia um pacote com brinquedos simples, carrinhos, livros infantis, uma bola colorida com o nome Léo escrito à mão. No início, Marina tentou acreditar que era sorte, ou talvez algum programa de ajuda do bairro. Mas com o passar dos dias, a sensação de alívio começou a se misturar com o medo. Alguém sabia demais sobre sua vida. Alguém estava observando. Certa noite, enquanto colocava Léo para dormir, o menino perguntou com inocência: Mamãe, será que o anjo vai mandar outro presente amanhã? Ela forçou um sorriso, mas a pergunta ficou ecoando. Depois que ele adormeceu, foi até a janela e olhou para a rua deserta. O vento batia nas cortinas, e um arrepio percorreu seu corpo. Do outro lado da cidade, Caio olhava uma lista de despesas em seu computador. Cada item pago era como um pequeno gesto de redenção. Ele acreditava estar devolvendo ao mundo algo que havia tirado e uma chance de recomeço. Mas Beatriz, firme, não compartilhava dessa visão. Isso está passando dos limites, Caio. Você está brincando de Deus, disse ela, com tom grave. Estou apenas tentando corrigir um erro, e respondeu ele. Se você não entende, me deixe em paz. Beatriz saiu furiosa, mas preocupada. Na manhã seguinte, Marina abriu a porta para sair e encontrou um pequeno envelope preso à maçaneta. O papel estava úmido do sereno. As letras, tremidas, pareciam escritas com pressa. Você não está sozinha. O coração dela disparou. O corredor estava vazio, silencioso demais. E, pela primeira vez, Marina não sabia se aquilo era um aviso ou uma ameaça. A tarde estava nublada quando Rogério voltou. Marina o viu parado diante do portão do prédio, com o mesmo olhar duro de sempre e um olhar que misturava arrogância e raiva. O coração dela disparou. Ele havia sumido há meses, e agora estava ali, como uma sombra que o tempo não conseguiu apagar. Então é assim? Disse ele, subindo as escadas com passos pesados. Recebendo presentes de outro homem? Um rico que paga as suas contas. Marina recuou, tentando manter a voz firme. Rogério, você não entende. Eu não sei quem está mandando nada. Ele riu com desprezo. Claro que não sabe. Sempre fingindo ser inocente. Vai me dizer que é coincidência? Que o anjo do Léo é um milagre. O menino, assustado, se escondeu atrás da mãe. Marina colocou o corpo entre os dois. Não encosta nele. A voz dela tremia, mas havia firmeza nos olhos. Rogério se aproximou, tenso. Você tirou tudo de mim. Agora é minha vez de tirar o que é seu. Essas palavras gelaram o sangue dela. Assim que ele saiu, Marina ligou para a polícia, mas sem provas, nada podia ser feito. Chorando, abraçou Léo e prometeu que nada aconteceria com ele. Enquanto isso, Beatriz apareceu no escritório de Caio com o rosto aflito. Ela está em perigo, disse ele, levantando-se de repente. Eu não posso mais ficar assistindo. Caio, se você for até lá, tudo o que construiu vai ruir, e advertiu Beatriz. As pessoas vão lembrar do que você fez. Da culpa. Mas ele não ouviu. Saiu apressado,
o coração batendo como nunca. Quando chegou ao prédio de Marina, sentiu o ar pesado, estranho. A porta do apartamento estava entreaberta, rangendo com o vento. No chão, um copo quebrado, um brinquedo caído e marcas de luta. Caio chamou por ela, e nenhuma resposta. O silêncio era absoluto. E, naquele instante, ele soube que algo terrível acabará de acontecer. A sirene da viatura cortava o silêncio do bairro, misturada aos soluços desesperados de Marina. O pequeno apartamento estava virado, brinquedos espalhados, a janela aberta, o vento balançando as cortinas. Léo havia desaparecido. Nenhum bilhete, nenhum sinal. Apenas o vazio que deixava o ar sufocante. Os vizinhos se amontoavam na porta, cochichando. Alguns diziam ter visto Rogério saindo apressado do prédio minutos antes. Marina mal conseguia respirar. Gritava o nome do filho pelas escadas, pelas ruas, até que a voz falhou. Quando Caio chegou, os policiais já faziam perguntas. Ele parou na calçada, pálido, tentando entender a cena diante de si. Marina, com o rosto molhado de lágrimas, o viu e avançou com raiva. Foi você! Gritou, descontrolada. Desde o início, você aparece do nada, manda presentes, se esconde. O que você fez com meu filho? Caio ficou imóvel. As palavras dela o atingiram como facas. Marina, por favor, eu só quis ajudar. Eu juro que não tenho nada a ver com isso. Mas ninguém acreditou. Um policial olhou com desconfiança, anotando seu nome. Naquela mesma noite, o caso foi parar nas manchetes, e milionário envolvido em desaparecimento de criança, e o mesmo homem que perdeu o filho em acidente trágico há 5 anos. A cidade reagiu com fúria. Nas redes sociais, o chamavam de assassino, de louco obcecado. Os portões da empresa foram cercados por repórteres. Beatriz tentava contornar o caos, ligando para advogados e tentando proteger o nome dele, mas era tarde demais. Caio trancou-se no escritório, olhando para uma foto antiga do próprio filho. Lágrimas silenciosas escorreram por seu rosto. Eu falhei de novo, e murmurou. Mas não desta vez. No espelho, viu o reflexo de um homem destruído, porém decidido. Eu vou encontrar Léo, disse, firme. Nem que isso custe o que restar da minha vida. A noite caía sobre a cidade quando Caio recebeu uma informação anônima. Um antigo contato seu, ligado à segurança privada, enviou uma gravação distorcida de voz. Rogério negociava algo, e o nome Léo era mencionado com clareza. O coração de Caio disparou. Finalmente havia uma pista. Ele correu até o apartamento de Marina. A mulher, abatida e com os olhos vermelhos, abriu a porta sem forças. Quando o viu, hesitou, mas a dor falou mais alto. Eu estava errada sobre você, Caio, e disse, chorando. Me perdoa. Eu só estava desesperada. Caio assentiu, com o olhar firme. Agora o que importa é encontrar seu filho. E eu não vou descansar até conseguir. Beatriz chegou logo depois, acompanhada de Renato, um policial aposentado que devia favores a Caio desde o passado. Ele conhecia os cantos mais sombrios da cidade, e as pessoas que preferiam não ser encontradas. Reunidos, traçaram um plano de busca. Durante 2 dias, seguiram pistas falsas. Um carro suspeito em uma estrada rural. Um homem com uma criança loira em um posto de gasolina. Cada endereço visitado terminava no mesmo vazio e nada. Marina se agarrava à esperança, mas cada decepção era uma nova ferida. Renato,
experiente, notou algo nos registros telefônicos de Rogério, e várias ligações para um número internacional e mensagens criptografadas. Ele não quer só dinheiro, e murmurou. Está negociando o garoto. As palavras caíram como um golpe. Marina desabou em lágrimas. Caio apertou os punhos. Então vamos até o fim, disse, decidido. Não importa o preço. Quando todos já estavam exaustos, prontos para admitir o fracasso, o celular de Beatriz tocou. Uma voz trêmula do outro lado dizia: Eu vi o menino, e ele estava no porto, com um homem. Pareciam prontos para embarcar. O silêncio tomou conta da sala. Marina levou a mão à boca, Caio trocou um olhar rápido com Renato. Sem pensar duas vezes, ele pegou as chaves do carro. É agora, disse. E dessa vez, ninguém vai tirar Léo dela. O relógio marcava quase 3 da manhã quando o carro de Caio freou diante do porto. O vento frio cortava o ar, misturando o cheiro de sal e ferrugem. As luzes amarelas dos postes piscavam, refletindo no asfalto molhado. Marina, no banco ao lado, tremia de medo e de esperança. Renato havia conseguido a informação certa e um caminhão branco, estacionado próximo ao galpão 12, prestes a embarcar em um navio cargueiro. Léo estaria lá dentro. Caio saiu do carro sem hesitar, sentindo o coração bater como um tambor no peito. Ao longe, uma figura familiar surgiu, em Rogério, puxando Léo pela mão, tentando escondê-lo. O menino chorava baixinho, suplicando. Papai, não quero ir. Quero minha mãe. A voz do garoto ecoou pelo pátio vazio. Marina correu, gritando o nome do filho. Rogério se virou, surpreso, o rosto desfigurado pela culpa e pelo medo. Fica longe! Gritou ele. Vocês me tiraram tudo! Caio se aproximou, com as mãos levantadas. Ninguém quer te tirar nada, Rogério. Mas esse menino não é um troféu para tua dor. Ele é inocente. Rogério riu, mas os olhos marejaram. Você não entende. Eu só queria ser importante para alguém. Marina nunca me olhou como olhava para esse garoto. Eu perdi tudo, e emprego, dignidade, e ela seguiu em frente. Todos perdemos algo, e respondeu Caio, com a voz firme. Mas não é assim que se conserta o passado. Nesse instante, Léo aproveitou a distração e correu em direção à mãe. Marina o abraçou com força, soluçando. Rogério deu um passo à frente, mas Caio se colocou no meio, impedindo-o com um simples olhar. As sirenes começaram a soar ao longe. A polícia se aproximava. Rogério deixou cair as mãos, derrotado. Eu só queria que alguém me visse. Os agentes o algemaram em silêncio. Marina segurava Léo no colo, tremendo. Caio ficou imóvel, observando o caminhão vazio, o mar escuro e as ondas quebrando. Naquele instante, algo dentro dele finalmente se quebrou e, ao mesmo tempo, começou a se reconstruir. Pela primeira vez em anos, Caio sentiu que podia respirar de novo. Meses haviam se passado desde aquela madrugada no porto. O sol de uma manhã tranquila iluminava as vitrines da nova confeitaria Doce Recomeço. Lá dentro, o aroma de bolo recém-assado e café fresco enchia o ar. Marina, com o avental branco e o cabelo preso, sorria enquanto decorava um bolo de aniversário, e o mesmo tipo de pedido que, um dia, ela precisou cancelar por falta de dinheiro. Agora, o cenário era outro. Caio e Beatriz haviam ajudado a abrir o pequeno negócio, transformando dor em esperança. Beatriz cuidava da administração, enquanto Caio, mais discreto, passava por ali quase todos os dias,
dizendo que era só para garantir que o forno estava funcionando direito. Marina sabia que ele vinha para muito mais que isso e vinha para ver Léo. O menino corria pelo balcão, rindo alto. Tio Caio, olha meu desenho! Dizia ele, mostrando um papel colorido com 3 figuras, um homem, uma mulher e uma criança de mãos dadas. Caio olhou para o desenho e engoliu em seco. Sentiu um calor suave no peito, em aquele tipo de sentimento que há anos parecia impossível. Ficou lindo, campeão, e respondeu, com a voz embargada. Marina observava de longe, o coração leve, mas cheio de lembranças. Ainda havia cicatrizes, do medo, da perda, do passado que os unia e separava. Mas, pela primeira vez, essas cicatrizes não doíam tanto. Enquanto o relógio marcava o meio-dia, uma cliente entrou para buscar o bolo do filho. Marina sorriu, entregando a encomenda com as mãos firmes. Espero que ele goste, disse. A mulher agradeceu e saiu. Marina olhou para Caio e Léo, brincando entre risadas. Dessa vez, o bolo foi entregue. E todos sorriram, porque, enfim, o amor havia encontrado um novo jeito de existir.